Chegando nos 5 primeiros do nosso Euroranking, em quinto lugar nós temos a equipe do Arsenal. Procura-se outra liga, né? O Arsenal vai ter que sair do planeta Terra para buscar outra liga para jogar, de repente uma liga alienígena, onde o nível seja mais alto, porque na Premier League acabou a graça, os caras estão patrolando todo mundo, né? Eles acabaram de vencer nesse final de semana o Newcastle por 4-1, abrindo 4-0, tomando só um gol no finalzinho, né? Com o detalhe de que são 6 vitórias seguidas no campeonato inglês, marcando um total de 25 jogos, 25 gols. É realmente um ataque inacreditável nesse momento, né? O Arsenal bastante insano. Tem um dado aqui que é bem curioso, tem que prestar atenção para conseguir entender, mas é o seguinte: o Arsenal é o primeiro time na história da Premier League a marcar 2 ou mais gols em 7 tempos consecutivos da competição. Ou seja, marcou 2 ou mais gols no primeiro tempo, depois no segundo tempo, daí no próximo jogo no primeiro tempo, no segundo tempo, depois no próximo jogo no primeiro tempo, segundo tempo e agora mais uma vez no primeiro tempo. É mais ou menos por aí, né? Realmente um ataque bizonho, né? E esse ataque também muitas vezes contando aí com a participação do nosso querido Bukayo Saka, um jogador fenomenal, canhotinho pela ponta direita ali, que chegou já a 29 participações diretas em gol na temporada, superando o número de 26 da última, e a gente ainda está em fevereiro, ou seja, o camarada está muito bem, obrigado, e melhorando, né? A princípio parece que ele realmente vai virar um grandioso jogador. E nos últimos 5 jogos o Arsenal tem então 4 vitórias e uma derrota. A derrota para o Porto não elimina eles do Euroranking porque foi no meio da semana, né? Se fosse no final de semana eles não entrariam aqui, mas como foi no meio da semana, já jogaram de novo, já ganharam a partida. Aí eles retornam ao Euroranking. Arsenal Só caíram, né? Estavam em terceiro lugar na semana passada e caíram para quinto. Exatamente, continua brigando ali pelo título inglês. Neste momento eles têm 58 pontos contra 59 do City e 60 do Liverpool. Que fase bizarra, né, cara? Até brinquei nas redes sociais de Eurofoot, né? Chegou a hora de procurar uma nova liga, cara, porque essa sequência de 6 jogos do Arsenal, é uma parada que não é comum de ver nem do Bayern de Munique fazendo na Alemanha, nem do PSG fazendo na França, tá ligado? Porque é muito gol, é muita goleada. E assim, pegando até alguns adversários um pouco complicados, né? Porque nessa sequência você tem, por exemplo, o Newcastle, você tem o West Ham, que são times que são um pouquinho difíceis ali de se enfrentar. Você tem o Liverpool, porque eles conseguiram meter 3 gols, né? O próprio Crystal Palace, que, assim, não é nenhuma potência do futebol inglês, mas todo mundo que acompanha a Premier League sabe que o Crystal Palace é um time chato. É uma fase, assim, cara, que eu juro a você, eu queria muito ver o Opta ou qualquer outro desses perfis, desses sites de estatística maluca, se eles trazia um dado assim, talvez essa seja a melhor sequência de 6 jogos da história da Premier League. Porque, cara, são 25 gols marcados em 6 jogos. E quantos gols sofridos? Sofreram um do Forest, um do Liverpool e um do Newcastle. 25 gols marcados em 6 jogos e apenas 3 gols sofridos, cara. É uma parada muito insana. Vários jogadores ali participando de gols, né? Especialmente o Bukayo Saka, né? Que marcou em 5 jogos seguidos na Premier League. Então, é uma parada realmente surreal que o Arsenal tá fazendo, né? Teve aquele jogo horrível contra o Porto, foi completamente anulado pelo Porto, mas jogos como esse mostram que vai ser muito difícil pro Porto segurar o Arsenal no Emirates, né, cara? Vai ser uma batalha bem complicada ali, cara. E o Arsenal vai demonstrando que tem totais condições de realmente seguir nessa porradaria junto com o Liverpool e junto com o Manchester City. Eu diria até que hoje, cara, dos 3... ali nos últimos jogos, eu acho que o que tá jogando pior é o City. Acho que o City deu uma decaídazinha, tá jogando um pouco mal, tá tendo muita dificuldade pra marcar gol. Já o Arsenal acho que é o que tá jogando melhor, embora seja o que tá atrás dos outros dois. Então, vamos ver o que acontece em março. Acho que esse mês de março aqui tá com pinta, né, pelos confrontos diretos que vão ter. Tá com pinta que vai ser o mês que vai resolver aí, vai decidir esse título. Ressaltando que o Arsenal tá com a melhor defesa da Premier League, são 23 gols tomados, e está com o segundo melhor ataque, 62 gols marcados, só atrás do Liverpool, que tem 63, ou seja, um golzinho de diferença aí. Melhor saldo de gols também, é realmente uma campanha fantástica, né? É até bizarro tu ver como é que eles jogaram contra o Porto lá, né? Não, o Porto anulou o Arsenal completamente, cara. Nenhum desses caras do Arsenal que estão jogando muita bola conseguiram fazer absolutamente nada contra a defesa do Porto. Vamos seguindo nosso Euroranking então para a 4ª colocação, onde temos o time do Liverpool. O Liverpool durante essa semana venceu o Luton Town de virada por 4-1 na Premier League, beleza? E aí conseguiu manter a sua liderança, enquanto no final de semana eles meteram um 1-0 contra o Chelsea na prorrogação na final da Copa da Liga. A gente vai falar um pouco mais desse jogo numa parte específica do cast, então a gente não vai focar tanto no Liverpool agora, mas de qualquer maneira, nas últimas 5 partidas eles têm aquela derrota pro Arsenal, né? Mas depois disso, 4 vitórias, incluindo essa gigantesca aí numa final valendo o título que estende o legado do Klopp. Só que assim, o jogo contra o Luton foi no meio de semana, né, junto com os jogos da Champions, mas eu consegui dar uma acompanhadazinha. Primeiro tempo que o Liverpool até deu uma sofrida, saiu atrás
atrás ali, mas no segundo tempo eles voltaram de forma brutal, avassaladora, e o Liverpool tem convivido com desfalques, né? Praticamente todos os jogos eles estão sem vários titulares ali, mas mesmo assim tem conseguido jogar bem. E esse jogo contra o Luton até teve um momento bem bonito, que é aquela comemoração que o Klopp faz, né? Que ele bate no peito, a galera fica gritando, ele fez no estádio inteiro. A cada jogo parece que fica mais emocional ainda essa despedida do Klopp no Liverpool. Em terceiro lugar, nós temos o time do Manchester City, que nesse final de semana acabou jogando aí contra o Brentford, né? É aquela partida... Na verdade, não foi no final de semana, foi no meio da semana. No meio da semana também. No meio da semana, correto? Essa é a rodada atrasada. Exatamente, a rodada atrasada jogando contra o Brentford, teve um gol do Haaland, uma vitóriazinha por 1-0 marotinha, e depois agora no final de semana, mais uma vitória por 1-0 marotinha contra o Bournemouth, né, vencendo aí 2 vezes pelo placar mínimo, com o Haaland perdendo... Haaland perdendo gol de novo, inclusive o gol do Foden sai numa finalização bem esquisita do Haaland, né, cara? Não sei, parece que ele não tá pegando bem firme na bola. Finaliza, o goleiro defende, o Foden pega o rebote. Exato. E, inclusive, o Foden chegou aí a 16 gols na temporada 23-24, já igualando a sua a temporada mais artilheira, que foi 2021. Então, ele certamente vai passar e vai ter a melhor temporada da sua carreira em números individuais, obviamente. Nos últimos 5 jogos, o City tem aquele empatezinho contra o Chelsea, né? Mas, fora isso, são 4 vitórias. Um pouquinho dessa questão de eles estarem metendo pouco gol passa pela fase do Haaland, que, enfim, discussão de sempre, né, mas o que acho que dá pra cravar é que ele não tá na melhor das suas fases. Ele tá muito pouco letal, né? Ele tá pouco eficiente na frente do gol nos últimos tempos. Teve o jogo do Chelsea, né? Que foi o mais absurdo ali, que ele perdeu uns 3 chances claras de gol. E esse jogo contra o Bournemouth, teve uma ali no comecinho do jogo, cara, que a bola cai na perna direita dele, ele chuta pra fora, nem no gol, cara. Tipo assim, começa a ficar preocupante quando ele não acerta nenhum gol, né? Que foi contra o Chelsea, foi assim. As duas principais, né? Que é uma bola do Foden e uma bola que vem na cabeça, que ele manda as duas pra fora, não consegue mandar nem no gol. Realmente é uma fase um pouquinho preocupante do Haaland, o que mostra assim como ele tá descolado, né, cara? Porque mesmo perdendo gol a rodo, ele ainda é o artilheiro da Premier League, né? Imagina se ele tivesse na mesma fase da temporada passada. A temporada passada a bola batia nele e era gol. Seria o artilheiro com 30 gols a essa altura do campeonato. Mas assim, até os torcedores do Manchester City estão começando a reclamar, cara. Eu sigo vários torcedores do City e alguns deles estão falando ali bastante sobre essa fase do Haaland. Ele tá perdendo muito gol. Porque é sempre aquele negócio, ele perde muito gol, só que ali ele tem um jogo ali que ele vai e decide com um gol, que nem foi contra o Brentford, que nem foi contra o Everton, que ele faz os 2 gols de vitória no jogo bem difícil. Porém, cara, por agora não está fazendo falta. Quer dizer, até fez contra o Chelsea, né? Se ele tivesse com a pontaria em dia, o City teria vencido o Chelsea. Não venceu porque ele desperdiçou as chances ali. Então, o City ainda tá na briga, tá no páreo, mas se chegar esse mês de março agora, que vai ter os confrontos diretos e o Haaland continuar assim, aí sim a coisa vai começar a feder, vai começar a fazer falta. E sobre a fase do Foden, cara, tá jogando a bola amuada, tá jogando a bola desgramada. Eu só não digo que ele é o melhor jogador do City na temporada por causa do Rodri, porque tem um Rodri também que tá fazendo uma temporada 23-24 fantástica. Porém, tá ali. Os dois melhores jogadores do City na temporada são o Foden e o Rodri. E o Foden, mais uma vez, aí fez um jogo muito bom e resolveu a partida duríssima contra o Bournemouth, cara. Vale também elogiar o Ederson, que o Pedro vive criticando aqui, né? Vive dizendo, não, o City só não ganhou a Champions antes por causa do Ederson e tal. E eu tô sempre defendendo ele aqui. Mais uma vez, ele fez um jogo importante, fez algumas defesas que ajudaram a resolver o jogo pro Manchester City pra sair com os 3 pontos, porque o Bournemouth pressionou bastante. Acho que tem uma cabeçada do Solanke no segundo palco, ele tava livrinho, assim, e o Ederson aparece assim, pra tirar a bola em cima da linha, foi bem especial. E o Bournemouth, vale lembrar que teve várias vezes aqui no Euroranking, é um time interessante, meio embaçado de se enfrentar, né, sob o comando do Iraola. Só ressaltando aí que o nosso querido Haalandinho, cara, não sei não, velho, eu tenho medo desse cara, viu? Acho que chega na hora decisiva, assim, que ele vai tratorar pra cima de alguns, aí vai ser brincadeira. Mas uma coisa que eu tenho curiosidade de saber é dar uma pesquisada sobre a eficiência dele na temporada, porque eu lembro que na temporada passada se falava muito também que, não, porque o Haaland perde gol, e aí quando a gente foi buscar a estatística pro Eurocast, a gente viu que ele era literalmente o jogador com a maior eficiência em todas as top 5 ligas europeias. Ou seja, o jogador que mais convertia suas chances de gol em porcentagem, né? Mas nessa temporada tem a impressão que não vai tá assim, não. Tem a impressão que se a gente for buscar esse dado aí, quem sabe no próximo cast a gente não traz. Pedro, só rapidinho antes de você continuar, você falou sobre isso, eu fui pesquisar aqui. Na Premier League, o Haaland tá com 17 gols marcados. O XG dele, gols esperados, é 19,23. Então ele tá com 2 gols a menos do que os gols esperados dele. Geralmente o atacante do nível dele é ao contrário, né? Tipo, 19 gols esperados, ele estaria com, sei lá, 25 gols, 24 gols, uma coisa assim, né? Seguindo então no Euroranking para o segundo lugar, que é o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen
Leverkusen tá aqui jogando mais uma vez na Bundesliga e ganhando mais uma, né, exatamente contra o Mainz 05. Eles abriram o placar com o Xhaka no começo da partida, num gol de fora da área bem estranho, porque esse goleirão do Mainz aí, eu vou te falar um negócio que ele me lembrou do Karius, não tá escrito, cara. Mas enfim, o Xhaka manda de fora da área e a bola, tudo bem, a bola foi bem colocada, foi forte, mas o goleiro, ele achou que ela ia pra fora. Aí ele nem vai na bola, ele se abaixa como se a bola fosse passar por cima do travessão e ele toma o gol. Aí na comemoração, Yuri, o Xhaka mete um migué como se ele tivesse se lesionado, né? Aparentemente ele tá imitando aquela comemoração do FIFA, que é assim, eu não sei quem é que foi o primeiro que fez isso um tempo atrás, sei lá quem, mas ele finge estar lesionado, tá sentindo uma dor na parte de trás da coxa, e aí daqui a pouco ele começa a fazer uma piada, e é muito engraçado porque a câmera corta pro Xabi Alonso, e já tava o Xabi Alonso e a equipe deles preparando pra ir lá atender ele, né? Os preparadores, ele já preparando pra entrar em campo, aí o Xabi Alonso começa a puxar o cara, não, palhaçada. Aí o cara assim, né, o preparador físico lá, não, vou ali, não, o Xabi Alonso, deixa quieto, palhaçada. E aí o clima lá tá tão bom que dá pra fazer uma dessa, né, cara? Né? O Mainz 05 empata depois, e aí o Bayer Leverkusen vai buscar a vitória com um gol que foi exatamente... Cara, aquele chute de fora da área do Bale na final de 2018, em que o Karius mete a mão na bola e ela entra. Foi praticamente igual, só que o chute foi mais fraco ainda, né, do Andrich, do meio da rua, e o goleirão deixou passar. Então, realmente, o Bayer Leverkusen, mais uma vez, né, tá com a fase tão boa que até vai dando sorte, assim, tipo assim, o goleirão literalmente entregando o resultado, uma vitória por 2-1 que mantém os caras na liderança. No momento que eles fizeram esse resultado, eles tinham conseguido abrir ali 11 pontos, porque o Bayern de Munique não tinha jogado ainda, né? Mas depois o Bayern venceu, então a distância para o Bayern de Munique está em apenas 8 pontos. Com isso, aconteceu algo absolutamente incrível. O Bayer Leverkusen se tornou o time alemão com o maior número de jogos sem perder em sequência na história. Considerando todas as competições, são 33 partidas, superando o Bayern de Munique do Hansi Flick, que tinha ficado 32 jogos. Então o Leverkusen tá com 33, possivelmente vai bater 34, 35, 36, veremos como é que vai ser, né? Com o detalhe aí de que essa invencibilidade não conta jogos de Champions, que é algo importante, enquanto aquele Bayern de Munique jogou Champions League, né? Mas enfim, muito interessante esse recorde do Bayer Leverkusen. E uma coisa que me chama muita atenção também no Leverkusen, que tá com 5 vitórias nos últimos 5 jogos, é como o Xabi Alonso tá sempre tranquilo, cara. Tá sempre tranquilo. É raro tu ver ele assim, sabe, espumando de raiva, ou muito vermelho, ou com aquela cara de preocupado. Ele tá sempre com uma cara assim de quem tá zen, né? Não sei, tem passado essa impressão de que ele é um cara muito... tem uma paz interior muito grande, assim. Olha essa foto aqui, cara. Olha essa foto aqui. Quando você tá protegido por um pacto, é muito tranquilo você ficar assim, né? Porque você tem a certeza da vitória, você tem a certeza de que seu time não vai perder. Então, de boa demais. Cara, eu vi esse jogo todinho contra o Mainz. Até que não foi um jogo tão bom assim. Poderia ter sido melhor pelo primeiro tempo. O segundo tempo eu achei que foi bem ruinzinho. Mas o primeiro tempo, o azar do Leverkusen é que todas as chances boas caíram no pé do Hoffmann. E o Hoffmann tava numa draga, cara. Pelo amor de Deus, que diabo foi isso com o Hoffmann, cara? A primeira metade da temporada dele tava fazendo gol todo jogo, tava jogando uma bola absurda, e aí nessa segunda metade ele realmente deu uma caída grande, cara. Esse jogo contra o Mais ali, o que ele perde de gol não tá escrito, cara. Tanto que o Xabi Alonso tirou ele no começo do segundo tempo. Se não fosse isso, acho que ele teria sido uma vitória bem mais tranquila. No segundo tempo deu sorte, né? Sempre bom ter sorte, né? Todo grande campeão precisa de sorte, não basta ser bom, tem que ter uma pitadazinha ali de fortuna, e o Leverkusen tá tendo isso, né, cara? O goleiro dos caras falhar de forma bizarra. Realmente você falou, eu também pensei nisso. Foi igualzinho o segundo gol do Bale na final da Liga dos Campeões de 2018, né? O chute ali do Andrich, ele comeu peru, que nem disse o narrador do GOAT, né? O narrador do GOAT gritou, que peru! A galera não perdoou, né? Todo mundo pegou no pé dele por causa disso. E sobre o recorde do Leverkusen, cara, eu tava dando uma olhadinha aqui, ó. O próximo jogo vai ser contra o Colônia, 34. Aí depois Karabag, na Europa League, 35. Wolfsburg em casa, 36. Jogo da volta contra o Karabag, 37. Freiburg é um time um pouquinho chato, mas eu acho que dá pra passar, 38. Hoffenheim, 39. Copa da Alemanha contra o Fortuna, semifinal. Fortuna nem é da primeira divisão da Alemanha, 40. União Berlim tá fazendo uma temporada horrível, 41. Werder Bremen, 42. Werder Bremen na Baiarina. Aí o 43, Borussia Dortmund no Signal Iduna Park. Esse jogo aqui é um pouquinho perigoso, porque o Borussia Dortmund é aquele time que pode até estar fazendo uma temporada ruim, mas eles são um pouquinho chatos. E o Leverkusen tem uma certa freguesia contra o Borussia Dortmund, então tem uma chance ali existente deles perderem a sequência nesse jogo contra o Dortmund. Se não,
acho que a grande ameaça passa a ser o mata-mata da Europa League, né? Porque eles vão passar pelo Karabag tranquilamente, porém, depois a gente não sabe o que é que vai vir. A gente não sabe se vai vir um Liverpool, por exemplo, pelo caminho. Vamos ver o que é que acontece, mas tá com cara de que ainda vai durar bastante. Que os deuses do futebol coloquem o Leverkusen contra Liverpool aí, né? Coloquem. Tem que acontecer. Tomara. Tem que acontecer. Tranquilo. E em primeiro lugar, né, pra surpresa de 0 pessoas, líder do nosso Ranking mais uma vez está a surpreendente, maravilhosa equipe da Inter de Milão. Como é bom ser torcedor da Inter, né? Eles golearam o Lecce com um time misto. Meteram 4x0. A Inter tá nessa fase, né? Bota os reserva, mesmo assim, ganha de 4x0. É inacreditável. Contra o Lecce não azedou pra Inter, né? Eles meteram 4x0 aí, vencendo a 10ª seguida na temporada. É inacreditável. Mais um jogo com 2 gols do Lautaro, que chegou ao 100º gol na Série A e depois já marcou o 101º. Ele tem uma média aí de 196 partidas, 101 gols, né? Quase um gol a cada 2 jogos durante a sua carreira. Só que isso conta o começo da passagem dele, que ele era bem menos goleador, né? Quando ele não era um jogador ainda... E o time era ruim. Exatamente, quando não era um jogador consolidado, não estava numa equipe boa. Agora a média mais recente dele é muito superior a isso, né? Aí tem um dado bem interessante aqui, que é jogadores que anotaram mais de 20 gols na Série A italiana por pelo menos 3 temporadas seguidas. Só nomes grandes aqui, né? Cristiano Ronaldo pela Juventus, o Cavani pelo Napoli, provavelmente, né? Di Natale Udinese e o Batistuta, né? Agora o Lautaro se juntando a esses caras aí, só nomes interessantes. A Inter de Milão segue na liderança isoladíssima do campeonato italiano. Eles têm neste momento 9 pontos de vantagem para a Juventus, né? É inacreditável a Inter, mano. Quando eu falei que eles estavam com o time misto, né? É porque realmente, cara, deixa eu mostrar pra vocês aqui, porque os caras entraram com aquele zagueirão que joga pouquíssimo lá, jogaram com o Aslani no meio campo, começou jogando o goleiro foi reserva. O Alexis Sanches no ataque, ó. Meteram o Bissek na zaga, Carlos Augusto, que é o ala pela esquerda, jogou na zaga, o Aslani no meio campo, né? O Fratesi, Alexis Sanches. Time mistaço e mesmo assim os caras... É realmente uma equipe muito bem treinada, né, cara? É inacreditável. E a Inter que ainda fará um jogo atrasado, né? É isso, contra a Atalanta agora no meio da semana. Pode ainda aumentar ainda mais a sua distância na liderança do campeonato italiano. Tô achando que essa Inter aqui pode bater finalista de Champions de novo, hein, cara? Tô achando. Vamos ver o caminho aí deles, mas... acho que pode bater, cara. Pode bater, e a tendência é que possa focar na Champions daqui pra frente, né, cara? Especialmente se vencer a Atalanta, porque se vencer a Atalanta, abre 12 pontos e, assim, os concorrentes estão jogando tão abaixo que eu acho que mesmo que a Inter dê uma estropeçada daqui pra lá, os outros também vão dar uma estropeçada e não vão conseguir chegar. Tá muita cara de que eles vão assegurar esse título, sei lá, na 33ª rodada, 32ª rodada, se brincar, tá ligado? Porque a diferença realmente tá muito grande. Esse jogo, cara, foram 7 jogadores reservas que a Inter usou. 7 jogos, para praticamente o time inteiro reserva, né? Com alguns titulares ali, o Lautaro, o Di Marco, mas a maioria de jogadores reservas. E esses jogadores reservas foram bem, né, cara? Porque o Aslani dá o passe pro primeiro gol do Lautaro, o Fratesi faz o segundo gol, né? Com um passe do Alexis Sanches, que também é reserva. E incrível como as coisas dão certo, cara. Porque assim, a gente tá falando de 2 jogos seguidos da Inter. Um, eles vencem com um gol do bad boy austríaco Arnautovic. O outro, eles vencem por 4x0 com um passe para gol do Alexis Sanches, que eram 2 atacantes que eles não queriam. Eles só trouxeram o Alexis e o Arnautovic porque foi o que sobrou no mercado. É incrível esse trabalho do Inzaghi, cara. Merece todos os elogios do mundo. E eu espero que seja um trabalho longo, cara. Eu espero que ele fique na Inter uns 10 anos aí, cara, sinceramente, pra manter a Inter forte desse jeito, cara. Manter eles tão poderosos assim, que eles não percam jogadores importantes na próxima janela, porque é muito bom ver a Inter voltando a ser aquela Inter brabíssima que a gente se acostumou a ver nos anos 10. Eu principalmente, né, eu cresci com a Inter sendo um dos principais times do mundo, né, cara? Quando eu era guri, a Inter e o Milan eram muito mais fortes no meu imaginário do que qualquer time da Premier League. Acho que só o Manchester United que se equiparava. O Manchester United, tinha o Barcelona no Campeonato Espanhol, mas a Inter e o Milan eram os 2 titãs ali, né, cara? Então eles tiveram uma fase horrível ali, o Milan deu uma melhoradazinha, ganhou o Campeonato Italiano, mas eu acho que a melhorada da Inter já é de longa data, né, cara? Porque desde 2019 que eles estão muito bem. 2019, da temporada 19-20, eles chegam à final da Europa League, acabam perdendo por Sevilha, mas já é uma final europeia para disputar. Depois eles ganham o Campeonato Italiano com o Antônio Conte, depois chega o Inzaghi e começa esse trabalho aí que já deu Copa da Itália, já deu 2 Copas da Itália, já chegou em final de Champions e agora vai ganhar a Série A. Então, realmente é uma retomada muito, muito, muito bizarra da Inter. E hoje, né, com 10 vitórias seguidas na temporada, cara, 10 vitórias seguidas é muita coisa, incluindo jogos pesados aí contra o Atlético de Madrid, contra a Roma, contra a Juventus, contra o Napoli, contra a Fiorentina, contra a Lazio. Olha o tanto de jogo difícil deles nessa sequência.
Acho que hoje, cara, na minha opinião, a Inter, com certeza, o melhor time da Europa nesse momento. Tava vendo um relato aqui do site Futebol Itália. Eles estão dizendo que, ao contrário de anos anteriores, quando a Inter teve que vender jogadores, né? Vendeu o Hakimi, o Lukaku, o Naná. Eles estão agora numa situação financeira estável, já contando aí com grandes com aquela campanha na Champions passada lá que trouxe mais dinheiro, porque fora até a final, com o próximo Super Mundial de Clubes que vai vir, que vai trazer, parece, uma grana boa também, título do italiano agora, muitas fontes extras de renda, a Inter não precisa vender ninguém. Champions. E, além disso, vale ressaltar, já fecharam, não é oficial anunciado pelo clube, mas muitas fontes já dão isso aqui, fontes confiáveis, então praticamente certo, eles já acertaram com o Zielinski, meia do Napoli para a próxima temporada, de grátis, né, mais um, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Thuram, enfim. E o Taremi. Exatamente. Com o Taremi, e o Taremi também, que provavelmente vai chegar para substituir o Arnautovic ou o Alexis Sanchez, ou ambos, né? Já de graça também. Então a Inter, além de estar montando um time forte, tem conseguido pegar talentos sem pagar nada, né? É claro que cara, a gente sabe que o de graça é sempre entre aspas, porque o cara ganha comissão por assinar contrato e tal, mas é incrível, cara. A Inter tá monitorando o mercado, os caras entram no Transfer Market, botam lá contratos expirando e vão atrás dos caras, não tem jeito aí. Tô achando curioso, porque quem tinha essa estratégia era a Juventus. A Juventus, na época da dinastia, eles faziam isso toda temporada, toda janela, eles traziam algum jogador bom como agente livre, né? Sempre fechava com um cara meses antes, então é uma estratégia que dava muito certo na Juventus e que agora a Inter tá repetindo, porque assim, isso é fato, cara, os times da Série A, em termos financeiros, eles não arrecadam tanto quanto os das outras ligas, até por estrutura, a estrutura dos clubes da Série A é muito defasada em relação às outras ligas, os estádios são muito velhos, não conseguem aproveitar o máximo potencial financeiro que eles podem oferecer. Acho que um dos poucos ali que tem realmente um estádio moderno é a Juventus, porque o estádio deles foi reformado há pouco tempo, né, o Allianz. Mas os outros, a maioria dos estádios é bem velho, cara, não conseguem arrecadar tanto quanto, por exemplo, o Real Madrid. Pô, o Real Madrid arrecada uma barbaridade, os times da Premier League nem se falam. Com esse fator aí, eles conseguirem trazer jogadores como agentes livres é muito positivo. Mas tu sabe por que a Inter tá copiando, digamos, essa estratégia que era da Juventus antes, não? Por causa do diretor de futebol, né? Exatamente. Pra quem não sabe, o Giuseppe Marotta, ele passou 8 anos aí na Juventus, né? Num período de 2010 até 2018. Então foi bem coincidentemente com esse período de domínio completo da Juventus na Itália. E depois, em 2018, ele saiu do cargo e mais recentemente assumiu como CEO da Inter de Milão. Então o mesmo camarada que aplicava as técnicas lá na Juventus, no momento está aplicando na Inter. Portanto, Marotta também por trás dos panos aí fazendo um trabalho maroto aí, fazendo diferença com certeza. Mas tá, então, Inter dominando o Euro Ranking mais uma vez.